Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Afonso. Eu gostaria de propor que hoje a gente conversasse um pouco, explanasse um pouco, explorasse um pouco o tema evolução pessoal e espiritualidade. Aonde essas duas coisas se encaixam, se é que se encaixam, ok? Bora lá! Bom, antes de começar a falar, eu queria agradecer a Juliane. O tema de hoje surgiu durante uma sessão de coaching que a gente estava fazendo e acho que tudo isso provocou uma reflexão muito interessante. Então, vamos explorar um pouquinho essa reflexão a partir de alguns insights. Eu quero começar com uma pergunta que surgiu ali na conversa com ela e que eu acho que é bem pertinente. Qual é a sua intimidade com o divino? A sua intimidade com aquilo que é divino dentro de você. Bom, hoje se fala muito sobre evolução pessoal, se fala muito sobre melhoria humana, sobre o quanto o indivíduo pode avançar e avançar e avançar no seu processo de refinamento pessoal. Existe, de certa forma, até um certo culto ao eu, o culto ao olhar o tempo inteiro para dentro de mim e evoluir, mas a partir daquilo que é bom para mim. Não são poucos os livros hoje que falam disso. Eu vou citar só alguns que estão aí na lista dos best-sellers no final deste ano de 2018, mas suponho eu que alguns deles vão permanecer durante muito tempo aí como boas referências. Seja foda. Descubra seus pontos fortes. O Poder da Autorresponsabilidade e o Poder da Ação, livros do mesmo autor. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Tem mais, mas só para ficar com alguns que eu dei uma rápida pesquisada na lista dos mais vendidos, estavam todos lá, além do Poder do Hábito, que de certa forma fala também sobre as minhas características, ou seja, um culto ao eu, mas a um eu melhor. E existe um outro livro também que fala sobre o eu e sobre a evolução do ser humano individualmente, muito interessante, de um dos meus autores favoritos, Yuval Noah Harari. Bom, a gente está falando de Homo Deus, e eu quero ler um trechinho aqui do Homo Deus. Na parte 1 do livro, que ele chama singelamente de O Homo Sapiens Conquista o Mundo, o capítulo 2 tem o título de O Antropoceno. E no seu primeiro parágrafo ele diz assim: no que tange a outros animais, os humanos já se tornaram deuses há muito tempo. Não gostamos de refletir sobre isso com muita profundidade porque não somos deuses particularmente justos ou misericordiosos. Se você assistir a um programa do canal National Geographic ou a um filme da Disney, ou se ler um livro de contos de fadas, facilmente terá a impressão de que a Terra é habitada principalmente por leões, lobos e tigres, que estão em pé de igualdade com os humanos. Simba, o Rei Leão, domina os animais da floresta. Chapeuzinho Vermelho tenta escapar do lobo mau. E o menino Mowgli enfrenta com bravura o tigre Shere Khan. Espero ter pronunciado direito o Shere Khan. Mas, na verdade, eles não estão mais lá. Embora nossas televisões, nossos livros, nossas fantasias e nossos pesadelos ainda sejam povoados por eles, os Simbas, os Shere Khans e os lobos maus do nosso planeta estão desaparecendo. O mundo está habitado principalmente por humanos e seus animais domesticados. Homo Deus, Yuval Noah Harari. Nesse livro, o Yuval Noah Harari faz, claro, muitas críticas à forma como nós, seres humanos, espécie Homo sapiens, evoluímos. Mas ele fala muito também do culto ao indivíduo e do quanto isso pode trazer muitas melhorias. Ele fala, por exemplo, sobre a questão cibernética, o quanto daqui a algum tempo os indivíduos poderão escolher ter um braço cibernético, mecânico, biônico, mesmo que o braço dele natural, o braço biológico, ainda esteja bom. Ou seja, ele diz que em breve as pessoas não vão precisar necessariamente perder um membro ou uma parte do corpo, ela deteriorar, para eles escolherem ter uma versão cibernética. Eles vão escolher ter essa versão cibernética porque simplesmente ela é melhor do ponto de vista de produtividade. Um braço biônico, por exemplo, não coça, ele não fadiga, ele não se cansa, ele não envelhece. E talvez ele seja, inclusive, mais forte em termos de capacidade, né? Por exemplo, de levantar alguma coisa, do que um braço biológico. Mas a despeito de tudo isso, surge uma pergunta muito interessante. E depois? Por depois, considere qualquer coisa que venha além das conquistas materiais que eu tiver aqui. Eu não estou falando e nem propondo que a gente reflita apenas o depois morte. A gente pode até discutir isso, mas eu queria uma coisa mais prática, eu queria propor uma reflexão mais prática. E depois aqui mesmo na Terra?
E depois das conquistas da casa, do dinheiro, do cargo, do poder, de uma vida melhor, de um sistema mais estável. E depois da conquista, vem o quê? Normalmente, depois da conquista, vem um sentimento de insatisfação, de cansaço. Vem normalmente um sentimento de que eu preciso partir para a próxima conquista. Então parece que nunca vem paz de espírito. E aí começa a entrar a questão da espiritualidade. Não espiritualidade como vida após a morte, mas espiritualidade praticada aqui mesmo, na Terra. A espiritualidade talvez fale um pouco de transcendência. O que vem depois do material? O que vem depois apenas da conquista de algo? Vem também como eu me relaciono com isso, como aquilo faz sentido na minha vida de maneira muito mais ampla. Ou seja, se esse mundo é um mundo de sofrimento, ainda que ele seja também um mundo de alegria, mas se o sofrimento é parte do mundo, como diz o Mark Manson na Sutil Arte de Ligar o Foda-se, junto com toda e qualquer alegria virá junto um problema, que é, no mínimo, o medo de perder essa alegria ou o objeto ou o contexto que me trouxe essa alegria. Será que eu vou conseguir manter isso na minha vida? Então, se esse é um mundo de sofrimento naturalmente, como é que vem e quando vem o processo de aliviar o meu espírito? E aí, por espírito, não precisa pensar só numa coisa ectoplásmica ou numa coisa apenas religiosa, mas pense espírito como essa vibração, com esse sopro de vida. Talvez nunca tenha se falado tanto de espiritualidade através de vários canais, e um dos principais canais para se falar de espiritualidade são as religiões. Basta você ligar o rádio, que você provavelmente vai encontrar quase metade das estações, pelo menos se você estiver fora das grandes capitais, mas nas grandes capitais também, você vai encontrar uma imensa parcela das rádios hoje, basicamente transmitindo mensagens e conteúdo religioso que vai claramente beber na fonte da espiritualidade. A própria questão de um Estado, aqui o Brasil se diz um Estado laico, mas não é um Estado laico na prática, né? Nós falamos muito de religião, desde expressões populares como, ai, graças a Deus, Deus é uma entidade divina, não é aqui, né? Pelo menos ainda não encontrei ele, não sei aonde dá para abraçar a Deus, ainda que a gente possa pensar em várias formas de se relacionar com ele, mas ele não é um elemento físico. Enfim, vai com Deus, fica com Deus, tem várias expressões do dia a dia que são bem espiritualizadas, além do fato de que em muitas instituições públicas, supostamente pertencentes a um Estado laico, não religioso, a gente tem imagens religiosas. E eu não imagino que isso seja necessariamente um problema. A gente vai ter toda uma discussão se este elemento simboliza a minha escolha religiosa ou não. Mas antes da religião, vamos falar e vamos manter o foco na espiritualidade. Portanto, vamos diferenciar aqui religião de espiritualidade. A religião precisa da espiritualidade, ela só se justifica a partir do entendimento de que existe algo além da matéria. Já a espiritualidade não depende de religião, ela pode ser praticada através da religião, a religião pode ajudar, mas ela não depende da religião. Eu posso praticar a minha espiritualidade de várias formas, ainda que eu não siga um conjunto de dogmas, de orientações religiosas. Aliás, eu gosto muito de uma imagem sobre a questão de como as religiões e a espiritualidade e o mundo se conectam, e essa imagem foi proposta por um sábio indiano chamado Swami Vivekananda. Vivekananda entende que a Terra e o lugar onde a gente vive, todas as conexões que a gente faz, podem ser simbolizadas na roda de uma bicicleta. Na parte periférica da roda, onde a gente coloca o pneu, estamos nós e está aqui o planeta Terra. É um mundo de sofrimento, de altos e baixos, uma hora você está no alto, outra hora você está lá embaixo, uma hora você está no topo, outra hora você está sendo esmagado, mas é um mundo de muita mudança, é um mundo de instabilidade, de brutalidade, de sujeira, enfim, é um mundo bom também, tem os seus momentos bons, mas tudo gira. Ele também entende o divino como o centro desta roda. Aquela parte ali do miolinho que traz estabilidade. Aquilo ali, por mais que gire um pouquinho, bem no centro dele, ele supostamente tem estabilidade. E aí, olha que bacana, ele entende todas as religiões como os aros desta bicicleta. Aros esses que, se levarem deste mundo periférico, de muita mudança, de ilusão de estar no topo para depois te jogar lá embaixo, de sujeira, de esmagamento, de conflito, de brutalidade, se esses aros te trouxerem para esse centro mais estável, aonde ele entende que está o divino, tá tudo certo. Não importa por que aro você vá em busca desse divino, contanto que você busque este ponto de estabilidade.
Então é nessa vibe, nessa onda que a gente vai falar de espiritualidade. E aí eu volto na pergunta: qual é a sua intimidade com o divino? Qual é a sua intimidade com os elementos que te conectam com a sua espiritualidade? Olha que interessante. Se a gente tem bastante frequência de contato com a nossa espiritualidade, com o divino, mas isso não é feito com intimidade, vira um processo muito mecânico. É como aquele indivíduo que reza ou faz qualquer procedimento espiritual, mas sem estar conectado. Simplesmente seguindo ali o cronograma, o dogma, as palavras que foram propostas, normalmente todas muito bonitas, mas sem se conectar a elas, sem nem sequer fazer a conexão com a divindade, com o divino que essas palavras trazem. Já quando eu tenho uma frequência, mas tenho uma frequência com intimidade em relação a essa espiritualidade, a esse divino, eu começo a fazer uma relação. Eu começo a ter um processo que, de certa forma, vai se amarrando e isso vai impregnando a minha vida. Na verdade, tanto a questão da frequência quanto a questão da intimidade podem ser associadas com a amizade. Se nós temos um amigo muito querido que nós vemos muito pouco, ainda que tenhamos muita intimidade com ele, cada vez que a gente se encontra é muito legal, mas a gente passa boa parte do tempo se atualizando, né? Tentando entender como está a vida do outro. Já quando eu tenho uma frequência muito grande de contato com uma pessoa, mas eu não tenho intimidade, é uma relação mais superficial. Aquilo não gera aquele aprofundamento, aquele processo de confiança. Então olha que bacana, a intimidade com o divino te traz confiança, te traz afeto, te traz relacionamento com isso que tem de mais poderoso dentro de você, com essa chama de vida e com aquilo que vai se conectar com o teu papel nesse mundo. Já quando eu tenho até alguma intimidade com o divino, mas não tenho pelo menos um pouquinho de frequência, pode ser que cada vez que a gente vai buscar essa intimidade, ela exista, mas até a gente atualizar, ela demora um pouco. Então, frequência, ótimo, excelente. Agora, frequência com intimidade, com liberdade para conversar com esse divino, seja ele de que maneira que ele se manifeste para você. Também fiquei pensando, se alguém se considera ateu, como é que ele vai entender essa provocação? Mas eu acho que a provocação vale do mesmo jeito, porque a gente não está falando aqui necessariamente que o divino precisa ser um Deus, precisa ser uma entidade. O divino pode ser a energia dentro de você, pode ser aquilo que mexe com as suas questões mais profundas, pode ser até mesmo o seu propósito. O que é que justifica a sua existência nesse mundo? Você está conectado com este divino, que é aquilo que diz que faz sentido você estar neste mundo? Você tem intimidade com este divino? Essa intimidade vai fazer com que a gente vá além só dos nossos desejos. Vai fazer com que a gente se conecte com aquilo que literalmente justifica a nossa estada aqui. Portanto, para a gente falar de evolução pessoal, eu acho que o tema espiritualidade encaixa muito bem, porque essa espiritualidade vai nos conectar com aquilo que é mais forte dentro de nós, com aquilo que não só justifica a nossa presença nessa terra, mas com aquilo que coloca o nosso propósito como algo claro, como algo que realmente possa ser vivenciado neste momento e no próximo e na evolução da minha vida. Portanto, se a gente vai falar de evolução pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a sua intimidade com o divino, com a espiritualidade dentro de você, seja ela manifestada por qual caminho, por qual contexto, por qual conceito for? Qual a sua intimidade com o divino? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!